E aí, galerinha, tudo tranquilo? Aula nova, matéria nova. Como a gente já combinou, dá um pause aí no vídeo para você copiar isso no seu caderno. É só essa página, tá? Eu tô tentando fazer aí o menor possível para vocês conseguirem acompanhar. Então, se liga. O tema da aula de hoje é trocas de calor, tá? Tá aqui o título, ó, trocas de calor. Galera, quando a gente tem dois corpos ou até mais, né, mais objetos com temperaturas diferentes, a gente já viu que um vai dar calor para o outro. O corpo mais quente vai dar calor para o corpo que está mais frio. A gente já viu essa definição nas aulas anteriores, inclusive lá na escola, nas aulas presenciais ainda. Só que agora a gente vai falar mais da matemática de como isso acontece. Quando isso acontece, quando a gente tem essas trocas de calor, a gente usa essa equação aqui, olha. Q1 mais Q2 é igual a zero. Eu vou usar essa equação se eu tiver dois corpos, tá? Se eu tiver mais corpos, sei lá, se eu tenho três corpos, seria Q1 mais Q2 mais Q3 igual a zero. Se eu tiver quatro corpos, vai ser Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4 igual a zero. Enfim, a quantidade de corpos vai ser a quantidade de calores que eu vou ter, ok? Só que aqui na escola a gente vai trabalhar só com dois corpos para as questões ficarem mais simples, tá? Geralmente as questões até do vestibular e tal, geralmente caem com dois corpos. Então, se liga nessa número 1, que eu já coloquei ela aqui resolvida para a gente fazer juntos e a gente conseguir entender. Olha, determine a massa de água a 80 graus, que deve ser misturada com 10 gramas de água a 40 graus, para que o equilíbrio térmico ocorra a 60. Quantos corpos eu tenho aqui? Eu tenho dois. Vamos ver aqui, ó. Determine a massa de água a 80 graus. Então, eu tenho essa daqui, que está a 80 graus, né? E tem uma outra que tá a 40 graus. Vou botar aqui tipo um balãozinho assim para a gente poder diferenciar. Então, você enxerga que eu tenho duas águas? A água que está circulada e a água que está com balãozinho. Até quando eu dou essa aula, eu gosto de até usar cores diferentes, mas minha caneta vermelha acabou e, enfim, a gente está trabalhando com o que tem, tá? Então, eu tenho aqui a circulada e a balãozinho. Eu tenho duas águas, então é Q1 mais Q2 igual a zero, são dois corpos, beleza? Bem, qual é a fórmula do calor quando os objetos trocam de temperatura, né? Porque, olha, essa tá 80 vai parar a 60, ou seja, ela vai esfriar, e essa 40 vai parar a 60, ou seja, vai esquentar. Então, a circulada esfria e a com balãozinho esquenta. Então, se elas estão trocando temperatura, a fórmula é a fórmula do calor sensível, que é a fórmula do Quimacete. Lembra que a gente falou isso na aula passada? Então, é a fórmula do Quimacete, olha, MC delta T, ok? Então, esse calor 1 vai ser M1C1 delta T1 mais, né, calor 2, M2C2 delta T2 é igual a zero. Tudo bem? Só peguei essa equação e coloquei a fórmula do calor sensível nela, fórmula do Quimacete. E agora eu vou começar a substituir dados, olha. O M1 eu não sei, né? Inclusive é a pergunta, ó, determine a massa de água, então chamei de M. O calor específico tá aqui no finalzinho, olha, vale 1. Então, calor específico vale 1. O ΔT, né? ΔT é a variação de temperatura, é a temperatura final menos a inicial. A temperatura final é a temperatura de equilíbrio térmico, que é essa daqui, ó, 60 graus. Então, essa é a temperatura final, é sempre a final menos a inicial, tá? Então, a final é 60 menos a inicial dessa água, que é 80, ok? Mais a outra água, né? A massa do balãozinho. A água do balãozinho, ela tem 10 gramas, olha, botei aqui. Calor específico é 1 e a variação de temperatura dela é a final, que é 60, né? As duas pararam a 60, menos a inicial, que é 40, igual a zero. Agora aqui a conta. 60 menos 80, menos 20 m. 60 menos 40, 20. 20 vezes 1, 20. 20 vezes 10, 200 é igual a zero. Então, menos 20m, né? Letra para um lado, número para o outro. Esse 200 vai para cá, porque senão trocaram. Então, menos 20m igual a menos 200. Multipliquei por menos 1. Então, 20m deu 200. O m dá 200 sobre 20, que dá 10 gramas. Essa é a resposta aí do número 1.
A número 2, o raciocínio é a mesma coisa. Olha, determina a temperatura de 10 gramas de água, que deve ser misturada com 5 gramas de água a 90 graus. Então, eu tenho duas águas novamente. Eu tenho essa daqui, olha, que eu vou botar aqui como círculo. E eu tenho essa outra aqui, que tá a 90, né? Vou botar aqui como balãozinho para você enxergar que são dois corpos. Se são dois corpos, é Q1 mais Q2 igual a zero, tá? Tá, aí eu substituí de novo a fórmula do Q-macete aqui, ó. M1C1 delta T1 mais M2C2 delta T2 igual a zero. E agora a gente vai substituir os dados. Qual é a massa da primeira água? Ó, determina a temperatura de 10 gramas de água. Então, essa é a primeira massa, 10. Calor específico da água é 1, é sempre 1, e eu sempre vou colocar lá no finalzinho do enunciado, tá? Vezes a variação de temperatura. Qual é a temperatura final? É 50, porque o equilíbrio térmico aconteceu a 50, ok? Então, é 50 menos a inicial dessa primeira água, que eu não sei qual é a pergunta. Olha, determine a temperatura de 10 gramas de água. Então, essa é o que eu quero, temperatura inicial. Mais, segunda massa, 5 gramas, tá aqui. Calor específico da água é 1, sempre 1. Variação de temperatura é a final, de novo, a temperatura final é essa, ó, de equilíbrio térmico, 50, menos a inicial, que é essa do balãozinho aqui, que é 90. Tudo isso é igual a zero. Aí, vai ficar 10 vezes 1, 10, né? 50 menos T, mais 5 vezes 1 é 5, 50 menos 90, menos 40. Tudo isso é igual a zero. Faz uma distributiva, 10 vezes 50, 500, 10 vezes T, menos 10T. 5 vezes menos 40 dá menos 200, é igual a zero. Então, menos 10T, ó, 500 menos 200, 300, é igual a zero. Letra para um lado, número para o outro. Menos 10T igual a menos 300, multiplica por menos 1, para tirar esse negativo aqui da variável, né? Então, vai ficar 10T igual a 300, T igual a 300 sobre 10, isso deu 30 graus Celsius, tá? Então, assim, a aula de hoje é só isso. É você copiar isso no seu caderno e, é óbvio, entender essas duas questões que eu passei. E aí, na semana que vem, eu passo o trabalho aí para você fazer, né, dessa matéria para a gente poder exercitar. Se fosse numa aula presencial, até passaria tudo no mesmo dia. Mas aqui eu entendo que vocês têm falado bastante da quantidade de trabalho, então que tá muito cansativo, parará. Então eu fiz aí menos coisas, tá? Só copiar isso, dar uma folha bonitinho para fazer nossa aula de hoje, ok? Valeu e cuidem-se!